Esse webinar é para a gente falar um pouco sobre uma das metodologias-chave da nossa plataforma, que são os OKRs, né? Mas dá um pouco de contexto para isso, tá? Porque, de fato, não é tudo, né? Como já diria a própria base metodológica, né, de OKRs, de OKR, é avaliar o que importa. E, de fato, nem tudo importa em todo momento. Então, a gente precisa decidir o que é importante para esse momento, para esse trimestre, para esse período, né? Então, fatiar esses nossos objetivos estratégicos, né, para a gente conseguir alcançar eles, né, em partes, tá? Então, avaliar o que importa de fato, beleza? Vamos começando aqui. Então, meu nome é Rodrigo Miller, para quem não me conhece, então já trabalho aí com gestão de planejamento estratégico, gestão de indicadores, análise de dados aí desde 2002, né, mais 2006, começando na área mais de analíticas, e em 21 a gente começou o projeto aí do mentor, né, mas já tive alguns contatos com alguns projetos de implantação de planejamento estratégico em grandes empresas, como Federação das Indústrias do Estado do Paraná, Aurora, Oesc, algumas outras empresas aí que a gente passou nesse período de 2006 até aqui, tá? Então, temos aí clientes como Citibank, TIM, Pitol, né, e alguns dos nossos clientes aí de planejamento estratégico também, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem nosso webinar aqui alguns clientes já de longa data, como, por exemplo, a Crindes, né, que é nosso cliente aí há um bom tempo, acredito que é mais de 10 anos, né? Então, muito obrigado aí pela presença também de vocês aqui, né? O Jean que está por aí, beleza? Pessoal, o meu propósito aqui é a gente responder essa pergunta, tá? O que você precisa fazer, né? Como transformar esses objetivos estratégicos em resultado, né? Porque no fim do dia o que a gente necessita são resultados, né? A forma, o modelo, o método, né? Deve ser aquele que mais se adapte à necessidade da empresa. Então, como a gente usar OKRs ou indicadores, quando usar cada um desses dois aí, para que, de fato, vocês tenham resultados na operação, né? Então, esse é o nosso grande objetivo, né? Mas essa definição de metas, ela não é o suficiente, ela precisa de alguns métodos, algumas etapas, né? E para executar isso, a gente precisa principalmente o foco e ritmo, né? São as duas palavras-chave que a gente vai analisar aqui. Qual que é o nosso foco e qual é o ritmo para a gente chegar nesse objetivo traçado. Para a gente pensar um pouco na metodologia ou no conceito disso, eu gosto bastante de usar essa diferenciação entre o que é meta e o que é objetivo, né? Então, objetivo é onde a gente quer chegar, né? E eu trago isso como foco, né? Então, o foco é onde que eu quero chegar, qual que é o meu objetivo. Esse meu objetivo aqui, ele pode ser mais estratégico, longo prazo, ou mais tático, curto prazo, médio prazo e curto prazo. Mas eu preciso saber onde eu quero chegar. Só a meta sozinha, ela não é suficiente, mas também só o objetivo sozinho não é suficiente. Por quê? Porque aqui na meta, né, é os parâmetros que eu vou seguir. Então, eu quero chegar em determinado objetivo, quero atravessar a rua. Beleza, eu posso atravessar essa rua em 1 ano, em 2 anos, ou talvez nunca atravessar, se eu não tiver meta. Então, eu preciso que tenham metas, e essas metas vão ser o nosso ritmo, né? Como que eu quero atravessar? Em quanto tempo? Quais são os parâmetros que eu preciso seguir para atingir aquele meu objetivo? Então, isso são as metas. Metas somente por metas, elas não têm contexto, e objetivo sem uma meta, ela não tem um prazo, ela não tem uma definição, ela não tem um ritmo definido. Então, a gente precisa sempre conectar metas e objetivos para que a gente chegue no nosso objetivo estratégico de longo prazo, que a gente atinja o nosso propósito, né? Então, conectar, fazer esse desdobramento de objetivos em metas, né, é muito importante, tá?
quais metodologias eu vou falar aqui para vocês, tá? Algumas metodologias que a gente usa dentro da nossa plataforma. Então, principalmente aqui, nossa base é OKR, do que a gente vai falar agora, né? Mas o que são OKRs, né? O que é essa metodologia de OKRs, né? Objetivos e resultados chaves. É você fatiar ou você criar um objetivo, né? Onde que eu quero chegar, né? Esse objetivo ele é mais tático, né? Não é tão estratégico. Ele pode até surtir efeitos estratégicos, mas o objetivo da ferramenta, da metodologia, por ela ser uma metodologia ágil, né? É de médio prazo, curto para médio prazo. Então, você criar os seus objetivos, né? Onde que eu quero chegar? Seja ambicioso, seja claro, coloque inspiração nesse objetivo. Esse objetivo ele tem que conectar com os times. Então, qual que é o meu objetivo? Mas é o objetivo, né? Eu quero dobrar o número de clientes. Beleza, cheguei no meu objetivo. Como que eu vou dobrar o meu número de clientes? São os resultados chaves. O que eu fazendo, resultados chaves, vão me levar ao meu objetivo, que é, nesse caso, dobrar o número de clientes ativos. Então, são métricas onde eu preciso mensurar, podem ser métricas, podem ser tarefas, tá? Não há um modelo ideal, mas o ideal é que sempre sejam metas mensuráveis, mas você pode ter, sim, algumas tarefas ali no meio para que você consiga atingir. Então, se num primeiro ciclo de OKRs, você não tem tudo definido, você pode criar resultados chaves como tarefas. Então eu preciso, para mim, montar o meu time comercial, talvez eu tenha que antes fazer uma contratação, talvez antes eu tenha que fazer uma implantação de um CRM, por exemplo. Isso, no primeiro ciclo, ele vai aparecer ali como um resultado-chave de implantação, de tarefa, né, de atividade. Mas isso é no primeiro ciclo, depois ele vai acontecer esporadicamente. E resultados chaves mensuráveis, aí sim, você vai ter sempre resultados chaves mensuráveis. Tá? Então, OKRs, primeira metodologia que a gente vai ver. Né? Como um exemplo de um OKR aqui, eu tenho o aumento de eficiência do nosso funil de vendas. É o nosso objetivo, né? O O de OKRs. O de objetivo. Então, quais são os os resultados chaves para esse meu objetivo, para que eu atinja esse meu objetivo de aumentar a eficiência do meu funil. Então, eu coloquei aqui 3 exemplos. Reduzir o tempo médio de conversão, e aqui eu já tenho um exemplo de sair de e ir para. Então, o meu objetivo, o meu resultado-chave, ele é reduzir de 30 para 20. Então, eu tenho algo que eu tenho hoje e eu quero chegar em 20. Mas eu não sei qual que é o meu prazo médio atual. Então, se pode chegar em 20, ter uma meta de 20. Mas se você tiver esse parâmetro inicial, é importante você colocar, porque aí a gente já faz todo o cálculo de diminuição, por exemplo, aqui sai de 30 e para 20, ou seja, é diminuição. É um indicador, né, um KR de diminuição de tempo. Então, ele vai ter todo um cálculo diferente para fazer, porque a performance sempre vai ser quanto maior, melhor. Mas para isso a gente precisa dessa base e dessa meta. Então, a base é 30 e a meta é 20. No segundo caso aqui, aumentar a taxa de conversão de leads de 12 para 20%. Por que 12 para 20? Porque se eu não tiver esse de 12 para 20, né, e eu começar a fazer essa mensuração num segundo ciclo, num terceiro ciclo, ou um primeiro ciclo, mas eu já tinha essa minha conversão mensurada, pode ser que eu diminua a minha conversão, tá? E eu vou estar analisando isso como uma performance positiva. Se eu tenho 12% de conversão e na minha aferição eu vi que eu estou com 10% de conversão agora, a minha meta, o meu realizado não é positivo de 2% ali, de 20% de positivação. Se a minha meta é 20, né? Ela é provavelmente negativa, porque eu já tinha 12 e agora eu estou com 10. Então, eu sempre tenho que pensar, se eu tenho uma mensuração atual, eu coloco ela como base, e aí eu coloco para onde que eu quero chegar a minha meta. Então, se eu tenho um NPS, o meu atual NPS é 70 pontos. Beleza.
Se eu quero sair de 70 e ir para 72, eu coloco base 70, meta 72. Se eu não colocar essa minha base de 70 pontos, e eu tiver um NPS de 60 pontos, por exemplo, e a minha meta é 72, eu vou estar com uma performance positiva. Entendeu? Então, por isso que é tão importante a gente sempre analisar essa base e meta. Tá? Então, no primeiro e no segundo exemplo aqui, a gente tem base e meta. Né? Então, sair de 30 para 20 e sair de 12 para 20. Então, um com diminuição e outro com crescimento, com um aumento de percentual. E o KR3, treinar 100% do time no playbook comercial. Cara, isso já é uma base sem uma base, ou base zero, nesse caso aqui que a gente chama, onde eu tenho um objetivo de treinar 100% do meu time. Provavelmente, nesse caso aqui, a gente tem um time e eu preciso fazer treinamentos com todos desse meu time. Não significa que eles não estão treinados, mas significa que a minha meta é treinar todos. Então, fazer um treinamento lá para o SDR, um treinamento lá para o BDR, um treinamento lá para o Closer, né? Fazer treinamentos para todas as pessoas do meu time comercial. Tá? Então, um exemplo de aplicação de OKR, tá? KPIs, qual a diferença básica aí para KPIs ou KRs? Então, vamos contextualizar os KPIs. O que são KPIs? Né? Então, o KPI é um indicador chave de desempenho, ou seja, ele não necessariamente precisa um acompanhamento semanal. Tá? Essa é a principal diferença entre um OKR e um KPI. E a gente vê muita discrepância nesses dois conceitos. O que é um indicador estratégico, que eu não preciso fazer uma mensuração dentro do período, ele é um KPI, tá? Porque eu vou analisar ele lá no final do mês, ou quando eu fechar o meu período, eu vou fazer uma análise dele, né? Então, eu acumulo, eu posso até fazer um monitoramento lá no BI, ou fazer um monitoramento via relatórios, né? Monitorar esse meu indicador, como é que ele está, mas talvez eu não tenha ação direta nele. Talvez eu tenha um OKR, né, ou um plano de ação, ou um FCA, que tenha uma interferência nesse meu KPI. Mas ele é um indicador utilizado lá na minha avaliação mensal, na minha AGM, na minha análise de resultados, na minha reunião de diretoria. Então, são aqueles KPIs que eu vou mensurar eles, vou analisar e eu vou reagir. Se eu tiver um problema de baixa performance, eu vou reagir, lá talvez com um FCA, né, fato, causa e ação. Então, alguns exemplos, taxa de conversão de lead, o MRR, está crescendo, está aumentando, está diminuindo, né, tempo médio de atendimento no suporte, taxa de churn. Então, são coisas mais estratégicas que eu não estou dando foco agora. Eu não estou melhorando, não estou tendo algum tipo de tratamento específico com OKR neles nesse momento. Talvez algum deles tenha um OKR vinculado, mas não necessariamente seja uma obrigatoriedade, tá? Então, vou dar alguns exemplos aqui com aspectos. Então, eu tenho um aspecto de propósito. No meu aspecto de propósito, qual que seria um OKR? Gerar mudança, né? Gerar mudança de foco. E o KPI, medir a performance contínua. Então, no aspecto de propósito, o OKR vai trabalhar muito na geração da mudança do foco. Tá? E o KPI não, fazer a mensuração da performance contínua. Num aspecto de prazo, eu tenho OKRs trabalhando no curto e no cíclico, né? Trimestral, né? Um período. Talvez eu tenha clientes hoje que usam até OKRs anuais, tá? Pode ser utilizado o OKR anual, semestral, trimestral, e até tem casos, né, de OKRs mensais, né? E o KPI já vai muito mais no recorrente, né? Contínuo, eu vou analisar aquilo ali por 2, 3, 4, 5 anos, aquele mesmo indicador. Então, o meu indicador, por exemplo, lá de lucro líquido, ele vai ficar dentro do meu planejamento estratégico do início ao fim, tá? Só que um OKR para aumentar a lucratividade, talvez ele vai ficar no primeiro trimestre, no segundo trimestre ele já vai mudar de figura. Se eu atingir os resultados que eu queria naquele trimestre, eu já mudo esse meu objetivo, não é mais o mesmo objetivo do primeiro trimestre, então eu vou trabalhar com um curto, né, ou períodos mais cíclicos, tá? De abordagem,
orientado a objetos, né? Então, objetivos, no caso aqui. Então, eu preciso ter um objetivo vinculado, né? Qual que é o meu objetivo tático vinculado? E lá no KPI é muito mais focado em desempenho, né? A visão aí, DRE, visão de planejamento estratégico, né, de longo prazo. O KR nos níveis é mais estratégico para tático, né? Então, conectando aí o planejamento estratégico no nível tático e desdobrando isso para nível operacional. O KPI é mais tático operacional para manter o controle. Então, você tem muito essa estratégia do top-down no KPI, né? Onde você cria as metas, define as metas, ou a alta gestão define isso, e aí só fica nesse processo de cobrança, controle, comando e controle, para monitorar a performance e reagir quando eu não estiver atingindo aquela performance no KPI. Então, um exemplo aqui, o aumento de satisfação dos clientes em 3 meses é o meu objetivo tático, o meu OKR. O meu KPI vinculado a esse meu objetivo tático é o NPS mensal dos clientes. Então, eu mensurei o meu NPS, tive um problema no meu NPS, estou com uma baixa performance, criei o meu OKR, aumentar a satisfação dos clientes nos próximos 3 meses. Sair de tanto e para tanto. E o que eu vou fazer isso? Né? Quais são os resultados chaves? Aí eu vou desdobrar esse meu OKR, né, em resultados chaves. Cara, eu vou contratar montar um time de CS, eu vou montar uma pesquisa de CSAT, eu vou fazer contato com os principais clientes que tiveram notas baixas para identificar a melhoria de processo. Então, eu vinculo tudo isso aqui num objetivo, trabalho nesse período, nesse trimestre, e provavelmente eu vou ter uma melhora no meu NPS do próximo ciclo, tá? Não é diretamente proporcional, tá? Talvez eu faça muita coisa aqui, crie o meu objetivo, o meu OKR, tá? Trabalhe nesse meu OKR um trimestre e talvez o meu NPS não surta efeito, tá? Por quê? Porque a metodologia, ela aceita tudo. Então, o diferencial de uma metodologia é a aplicação dela. Então, eu preciso criar objetivos conectados com o meu planejamento estratégico, mas eu preciso criar resultados chaves que me levem, de fato, a uma melhoria, o aumento, nesse caso aqui, da satisfação dos meus clientes. Então, os resultados chaves são, de fato, a chave para o sucesso do meu objetivo, tá? E o resultado do NPS mensal vai ser uma consequência disso, tá? Então, por isso que é tão importante fazer um monitoramento. Isso tem que ser monitorado, tem que ser um monitoramento e uma conexão, porque aqui a gente consegue ver, cara, eu estou trabalhando, o meu OKR eu estou entregando, estou com performance boa no meu OKR, mas está mexendo o ponteiro do meu NPS ou não está mexendo? Se não estiver mexendo o ponteiro no meu NPS, lá no planejamento estratégico, eu preciso revisar a minha estratégia de curto prazo, minha estratégia de objetivo tático, tá? Então, isso é uma conexão importantíssima de se ter, tá? Então, como que eles se complementam aqui, né? Então, como que é feito esse complemento do OKR com os KPIs? Lá no OKR eu tenho basicamente os indicadores, né? Então, pensando aqui que é um painel de controle lá de um veículo, onde eu tenho todos os indicadores, velocidade, freio, temperatura, todos os meus indicadores, é o meu painel de controle, né? Lá no meu OKR, é o que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo agora, a minha bússola, né? Para onde que eu tenho que ir, né? Então, se eu tenho um problema, né, no meu caminho, vamos supor aqui, vou pegar um exemplo do indicador do mapa, né, onde eu quero chegar e como eu estou fazendo a minha rota para chegar nesse meu destino, né? A bússola vai me mostrar aqui, a bússola, trazendo aqui para a tecnologia mais atualizada, a bússola aqui é o nosso Waze. Ele vai me mostrar que eu tenho um problema no caminho aqui na frente e eu tenho que trocar de rota. Isso é OKR. É troca de rota, troca de estratégia dentro do percurso, dentro do caminho, dentro do trimestre, né, dentro do mês, dentro da semana, eu consigo mensurar e trocar de rota, e ir trocando de direção até eu chegar numa direção que eu não tenho um problema de ficar parado. Então, no OKR, é correção de rota, né?
troca de rota para que eu não fique parado. E já no painel indicador estratégico, são as mensurações do meu negócio, né, de longo prazo, né. Eu gosto muito de usar uma analogia que a gente já vai falar melhor, que é indicadores de saúde, indicadores de evolução. Aqui eu estou visualizando a saúde do meu veículo. Se está tudo ok, se não está tudo ok, se ligou uma luzinha ali amarelinha de combustível, vai aparecer nos meus indicadores, no meu KPI. Mas aí o que eu tenho que fazer para resolver essa minha luzinha amarelinha de combustível? Aí é um OKR. Aí eu preciso criar um objetivo para sair da rota, entrar num posto de combustível, encher o tanque e voltar para a rota. Então, eu tenho que ter essas duas pegadas. Uma pegada mais de onde eu quero chegar, estratégica, mas também a correção de rota para mim resolver os problemas e eu conseguir chegar no meu objetivo final. Então, causar esse alinhamento estratégico. Ok? Os ambos são muito importantes, tá? Mas a gente precisa ter esse alinhamento estratégico para que, de fato, isso aconteça. Tá? Um exemplo prático aqui, integrando os dois. Então, eu tenho aqui um OKR, uma ação tática, né? Melhorar a retenção de clientes em 30 dias, né? Em 90 dias. O que eu tenho que fazer para melhorar essa minha retenção de clientes em 90 dias? Tá? Reduzir o churn de 8 para 5, tá? Então, estou com um churn de elevado, né? Mas vamos ver por que isso aconteceu. Vou primeiro olhar aqui o KPI, tá? Que o KPI sempre é a base para mim criar um OKR. Então, o meu KPI aqui me mostrou que eu tenho um churn mensal de 8%. E a minha meta era 4%. Então, eu estou com uma performance muito baixa. 50% de performance. Então, ele entrou numa faixa crítica. Isso aqui é um ponto que me mostra, cara, você tem um problema. O teu indicador, o teu cockpit lá, acendeu uma luzinha vermelha lá, tá? E essa nossa luzinha vermelha aqui é o churn. Então, eu tô com um problema de performance. Alguma coisa está acontecendo que eu tô perdendo cliente, tá? O que eu tenho que fazer para resolver isso? Aí sim eu vou para a minha gestão tática. Crio o meu objetivo, melhorar a retenção de clientes em 90 dias. Eu preciso melhorar. O que eu vou fazer para melhorar essa minha retenção de clientes? Aí sim eu vou criar os meus resultados chaves que me mostram que, de fato, se eu atingir esses 3 resultados chaves aqui, eu vou ter uma melhora na retenção de clientes. Então, reduzir o churn de 8 para 5, eu já não quero chegar nos meus 4 da meta. Nesse trimestre, eu quero só diminuir de 8 para 5. Vejo que a minha meta lá é 4. Tá? A minha meta estratégica de negócio de longo prazo é 4. Mas agora, nesse trimestre, eu analisei que eu não vou conseguir chegar nos 4. Então, por isso que o OKR ele tem que ser conectado, ele tem que ser realista, ele tem que trazer o time para dentro do objetivo. Então, cara, a gente está com 8 e nesse trimestre, se a gente chegar em 5, tá? Sucesso. Mais do que isso, não é só isso, porque eu tenho que envolver time e eu tenho que colocar essa galera para trabalhar também. Então, implementar 3 ações de pós-venda, né? Então, essas ações de pós-venda vão ter que ter um NPS de 70 pontos ou mais. Tá? Então, já criei e conectei aqui planos de ação, tarefas, né? E aumentar a taxa de renovação de contratos para 85%. Então, eu estou tendo uma perca e eu preciso aumentar essa minha taxa de contratos para renovação do contrato por 85%. Então, identifiquei um problema e criei um objetivo para tentar corrigir essa minha performance, né, lá dos 4% para pelo menos chegar em 5%, que aí eu tô entrando novamente no eixo, provavelmente esse meu OKR aqui, ele vai ficar por 1 ou por 2 ciclos. Se nesse primeiro ciclo eu conseguir renovar e voltar para 4%, não tem necessidade de eu ter novamente esse mesmo OKR de retenção. Por quê? Porque eu já atingi a minha meta. Então, agora, o meu gargalo virou outro. Provavelmente eu vou identificar um outro indicador estratégico que tem algum problema para mim melhorar ele. Tá? Então, temos que sempre trabalhar nessa análise de onde está o nosso gargalo agora. Tá? Então, os KPIs, eles vão nos dizer para onde que a gente está indo, como que a gente está indo, e os OKRs vão corrigir essa rota, tá? Fazer isso acontecer no meio do período. Tá? Como que a gente identifica os indicadores do negócio? Tá? E aqui eu
eu tenho 4 tipos de indicadores, tá? E aí vocês podem pegar dentro do negócio de vocês, é bem provável que a gente vai conseguir tipificar todos os indicadores que vocês usam, né, dentro desses 4 tipos. Primeiro é o indicador de propósito, né? Para isso a gente usa a métrica norte, tá? Então, ela geralmente é uma única métrica, tá? Pode ser que ela tenha mais do que uma, mas difícil. O ideal é que você consiga sintetizar todo o teu negócio numa única métrica. Essa é a métrica do propósito. Então, se eu tiver que escolher uma só, vai ser ela, tá? Depois a gente vai para os KPIs de saúde, que aí são aqueles indicadores estratégicos, onde eles estão vinculados no planejamento estratégico e eles mostram a saúde do negócio. Cara, se eu continuar com performance boa ou com uma performance mínima nesses KPIs, o nosso negócio não vai quebrar, tá? A gente vai conseguir perdurar por um longo tempo, tá? E aí, depois disso, a gente vai para os indicadores de evolução, que aí a gente usa os OKRs. Então, aqui, tive um problema no KPI de saúde. Crio um OKR para vinculado a esse meu objetivo estratégico, mas para resolver um problema de baixa performance de um KPI estratégico. Tá? Então, sempre em cima de uma evolução, sempre em cima de uma melhoria, sempre em cima de um problema, né? Então, empresas que estão com... Quais são as empresas que precisam de OKRs? Empresas que querem crescer ou que querem melhorar algum processo ou que têm alguma deficiência. Então, cara, qual empresa que não tem, né? Então, eu diria que, assim, se for pegar empresas dentro de uma empresa, um departamento que sempre vai ter OKRs é o departamento comercial, porque virou um mês, ele caiu, a meta está zerada novamente. Então, eu sempre tenho que evoluir, sair de zero e ir para a minha meta, sair de zero e ir para a minha meta, sair de zero e ir para a minha meta. Então, cara, pelo menos o setor comercial sempre vai estar em cima de uma metodologia como o OKR. Por quê? Porque ela requer uma gestão mais ágil, né? E é um objetivo de evolução. Você sempre tem, renova seus objetivos e as suas metas dentro dos períodos. Fora isso, tudo é vaidade, tá? Então, não é um indicador de propósito, não é um indicador de saúde e não é um indicador de evolução, então é vaidade. Então, já pode selecionar ele como vaidade e tirar um pouco o foco desse cara. Foca no quê? Foca nos indicadores de saúde e identifica o que você quer evoluir nesse período. E aí cria o KRs. Então, são esses dois mundos aqui que a gente busca trabalhar mais 80% do tempo, tá? Indicadores de saúde, que a métrica norte vai estar como indicador de saúde também, tá? Ele é só uma tipificação diferente, mas ele também, com certeza, é um indicador de saúde, tá? Então, vamos dar uma sequência lógica aqui dessa nossa estrutura, tá? Isso está dentro do nosso Canvas, né, de gestão por objetivo, que é um dos processos de implantação nosso, tá? Que é o nosso workshop de gestão por objetivo, né? Onde a gente passa por esses tipos de indicadores. Então, primeiro eu tenho de propósito, depois eu tenho a métrica norte, depois eu vou para os KPIs estratégicos e no fim eu tenho aqui meus objetivos táticos, tá? Que são os indicadores de evolução. Um exemplo aqui, com os resultados chaves. Um exemplo aqui bem prático, bem fácil de assimilar. O exemplo da Google. Então, vamos pegar aqui a Google como no nosso case, tá? Qual que é o propósito da Google? Organizar as informações, torná-las acessíveis, né, universalmente, para todo mundo e útil, tá? Beleza, achamos o propósito do negócio. Agora vamos para a métrica norte da Google. Número de usuários ativos diários no ecossistema da Google. Então, esse é a métrica norte da Google. Se eles atingirem o número de usuários ativos diários no ecossistema, eles estão dentro da métrica norte. Tá? Então, tá dando lucro ou não, não importa. Eu preciso ter usuário ativo. Ponto. Para dar lucro, para gerar receita, aí são os KPIs de saúde. Tá? E aí, quais são os KPIs de saúde? Tempo médio de resposta nas buscas, o que eu tenho que monitorar, porque se estiver lento, as pessoas não vão, eu não vou atingir a minha métrica norte, taxa de adoção de novos serviços e satisfação do usuário. Porque se eu tiver com pelo menos esses 3 indicadores aqui, é bem provável que eu tenha outros indicadores vinculados, né, que vão me gerar receita, que vão me gerar aumento de base, que vão me gerar vários outros
indicadores que eu preciso mensurar no meu negócio. Mas esses são os nossos KPIs estratégicos vinculados, né, no negócio, um exemplo hipotético da Google. Qual que é o nosso objetivo tático nesse caso aqui? Então, porque a gente precise criar um objetivo tático aqui, né, dentro da estrutura da Google. O objetivo tático é, estou lançando aqui um novo produto, o Workspace, e eu preciso aumentar o engajamento. Ou, cara, o Workspace a gente está vendo que tem um pouco engajamento. Então, eu preciso melhorar esse produto. Busca está ok, todos os demais serviços estão tudo ok, mas o nosso serviço do Google Workspace está com um baixo engajamento. Então, eu preciso melhorar agora. Nesse trimestre, nós vamos trabalhar para aumentar o engajamento com o Google Workspace em 25%. Tá? Nesse semestre, trimestre, ano, enfim, você define o meu período. Tá? E como é que a gente vai mensurar isso? Com resultados chaves. Então, como que eu vou aumentar esse engajamento? Lançar 3 novos recursos colaborativos, aumentar em 20% o uso diário do Google Meet, realizar 50 webinars para capacitação de clientes. Então, se eu realizar 50 webinars, se aumentar em 20% os usuários, o uso diário, né, do Google Meet, e se eu lançar 3 recursos novos, esses próprios 3 KRs aqui, eles vão me ajudar a eu chegar no meu objetivo de aumento do engajamento com esse meu produto. Então, aqui um exemplo claro, um exemplo fictício, mas claro, de um negócio global, onde a gente consegue ver uma aplicação mais ampla do negócio. Vamos dar mais um exemplo aqui, uma empresa hipotética aqui, tá? Então, eu tenho aqui o nosso exemplo da empresa Metaltech, tá? Que é uma empresa que tem como propósito garantir a produtividade e segurança das indústrias, tá? A métrica norte dela, índice de satisfação do cliente industrial. Tá? Então, preciso manter uma satisfação mínima com o meu cliente industrial. Quais são os KPIs desse negócio? Entregas no prazo, não conformidades e margem. Então, se eu manter as minhas entregas no prazo, não tiver não conformidades e tiver manter uma margem mínima, meu negócio está bem, tá? Então, tenho saúde nesse meu negócio. Mas eu preciso melhorar, eu preciso aumentar minhas vendas. Então, vou criar um OKR, aumentar as vendas no setor alimentício, porque eu estou lançando um negócio, um novo produto nesse setor, e eu preciso aumentar as vendas nesse setor específico. No geral, a empresa está muito bem, ok? Mas eu preciso melhorar nesse setor alimentício a venda de produtos. Então, eu preciso criar um objetivo tático para melhorar isso e, nesse setor, aumentar em 30%. O que eu vou fazer? O que eu vou mensurar? Resultados chaves. Cara, eu preciso fazer 20 visitas por semana. Time de PAP vai ter que bater nas portas aí para visitar as indústrias de alimento. 5 contratos por mês. Cara, se eu fizer 20 visitas, é possível que eu feche 5 contratos. Beleza, taxa de conversão. Positivar 60% dos produtos da linha no trimestre. Não adianta também eu ter um monte de produtos lá e o pessoal não está positivando, não está vendendo esses produtos que eu tenho para oferecer para essa linha no setor alimentício. Né? E ter uma média de satisfação, né? Então, não adianta eu vender, entregar, aumentar, crescer a base, se eu não tiver uma qualidade no que eu estou fazendo. Então, trago aqui também um KR de qualidade, média de satisfação no período. Então, esse conjunto de key results aqui vai me levar a eu atingir o meu objetivo de aumento de vendas de um setor específico, né, de um produto específico, de uma área específica do meu negócio. Então, sempre tem que ter essa conexão. Veja que eu saí lá do meu propósito e cheguei aqui em 20 visitas por semana. Então, vejo que é muito a baixo nível isso aqui, operacional mesmo, né? Mas ele tem um vínculo com um objetivo tático, que tem um objetivo com algum KPI, algum indicador estratégico, que tem objetivo vinculado com uma métrica norte, ou com um propósito, com um objetivo estratégico de longo prazo. Então, você tem que fazer esse desdobramento dentro da metodologia. Tá? Então, esse é um exemplo, e aqui eu vou mostrar como que funciona isso dentro da plataforma, dentro do mentor.
Então, aqui eu tenho, por exemplo, um mapa estratégico com os objetivos estratégicos do negócio. Então, eu tenho aqui um planejamento biênio, eu tenho as perspectivas do negócio, aqui é bem estruturação Balance Scorecard mesmo, tá? Tradicional, top-down, onde você tem todos os objetivos estratégicos, e eu tenho aqui um objetivo estratégico que é adquirir e reter pacientes, tá? Esse é um objetivo estratégico vinculado à minha área de clientes, à minha perspectiva de clientes, tá? Então, esse meu objetivo estratégico aqui, eu quero desdobrar ele. Olha aqui onde está a nossa métrica norte. A métrica norte está aqui também. A gente traz tudo também para dentro da plataforma, todas essas métricas e esses indicadores que a gente falou. O objetivo vinculado está aqui, então, eu quero desvincular esse meu objetivo, desdobrar esse meu objetivo estratégico num objetivo tático. Então, está aqui o meu objetivo tático e aqui o meu objetivo estratégico vinculado. Então, o que eu vou fazer nesse trimestre para adquirir e reter pacientes? Tá? O meu objetivo estratégico está aqui, o meu objetivo tático está aqui. Então, agora a gente vai para uma visão do dashboard desse meu objetivo tático. Então, vamos lá. Tenho o meu objetivo estratégico, tá aqui. Objetivo estratégico, adquirir e reter pacientes. Ok, qual que é o meu objetivo tático? O que eu vou fazer nesse trimestre? Eu preciso adquirir e reter pacientes. Isso pode escrever em pedra, nunca vai mudar, tá? Mas o que eu vou fazer nesse trimestre para melhorar ou para aumentar essa quantidade de pacientes? Objetivo tático. Aumentar a minha carteira de pacientes em 20%. Ok. Quais são os resultados chaves que eu vou monitorar? Aqui está todos os KRs da análise. Então, eu tenho o meu KR aqui e eu posso trocar, alterar os meus Key Results aqui na minha lista. Então, análise do meu Key Result, meu Key Result 1 aqui é conversão de 25% dos leads em consultas efetivadas. Então, eu tenho um resultado-chave vinculado ao meu objetivo estratégico e eu consigo mensurar aqui toda a performance por check-in, toda a performance de todas as pessoas do time, eu posso mensurar lá os check-ins de todas as pessoas que fizeram, quantas vezes foram feitos esses check-ins, qual que é a performance por check-in, fazer uma ligação disso com tarefas, então trazer as tarefas para dentro da plataforma, para dentro dos resultados chaves, vincular isso com planos de ação, né? Comentários do time, então todo o time que faz parte desse objetivo tático, eles podem trazer esse contexto aqui para dentro da plataforma, tá? Então, e aí a gente tem também o KR com IA, que a gente trouxe para dentro da nossa plataforma uma opção de você criar os objetivos táticos a partir de um uso de IA, onde você mensura isso, cria, a gente faz alguns prompts aqui, faz algumas perguntas, né, dentro da própria plataforma. Então, respondendo essas perguntas, você já vai criar automaticamente o OKR vinculado às suas necessidades. Faz uma bateria de perguntas ali, algumas perguntas, umas 4 ou 5 perguntas para ti, você vai respondendo, e a partir disso ele monta um OKR. No final, vou entrar ali na plataforma, vou criar com vocês um exemplo de OKR criado dentro da ferramenta, tá? Então, basicamente, OKR é para medição de sucesso, né? Então, eu quero medir a minha eficiência no meu time, eu quero provocar melhoria, eu quero criar criar objetivos conectados ao meu planejamento estratégico, eu uso a metodologia de OKR. KPI eu uso para métrica de controle, tá? Então, o que eu preciso mensurar? Eficácia, se eu estou atingindo ou não estou atingindo determinado resultado, aí eu já vou para KPIs, métrica de controle. Se não, tudo que eu for mensurar e fazer uma gestão mais ágil, eu uso OKRs, tá? É necessário a gente conectar a rotina diária ao planejamento estratégico, né? Então, por isso que a gente tem toda essa conexão de planejamento tático, planos de ação, para que a gente consiga trazer isso para dentro do nosso planejamento, né? Como que a gente vai usar os KPIs para fazer esse monitoramento, né? Eu pego KPI, meço algo que já foi estabelecido, por exemplo, um objetivo estratégico, né? Nos KPIs eu também faço a mensuração dos processos contínuo e repetitivo, ou seja, indicadores que eu tenho metas mensais
a longo tempo, um longo período, eu faço utilizando os KPIs, né? E também onde você quer meter o controle e a saúde do negócio. Então, quero manter esse indicador em níveis aceitáveis, porque se eu tiver um problema de performance, eu vou ter um problema de saúde do meu negócio, vira KPI. Aqui nos KPIs a gente tem muito essa integração entre sistemas, automatização dos indicadores, do realizado dos KPIs, dos indicadores, para que eles de fato sejam o mais automatizados possíveis, com mensageria para quando ficar em determinadas faixas. Então, é quando a gente vai usar KPI, para fazer todo esse monitoramento, processo contínuo, né, manter o controle e fazer um monitoramento mais proativo do negócio. Eu vou reagir quando eu tiver um problema de performance, senão eu vou deixar ele lá num processo mais contínuo, tá? Então, alguns exemplos aqui de KPIs, né? Então, exemplos de situações. Cara, eu preciso acompanhar minhas metas, tá? Acompanhamento de meta mensal, KPI de faturamento. Objetivo, medir a performance do time comercial. Então, alguns exemplos aqui, eu não vou me percorrer todos aqui, mas avaliação de eficiência de atendimento, acompanhar a saúde financeira do negócio, né? Quem são os indicadores aqui de saúde financeira? Margem de lucro, margem bruta, liquidez, né? Basicamente, aqueles indicadores que estão vinculados lá no DRE são os indicadores que vão avaliar aqui, acompanhar a saúde financeira da empresa. Controle e engajamento digital, né, para empresas, né, mais com esse foco digital, abertura de e-mail, resposta de mensagens, enfim, né, medir retenção de clientes, aí taxa de churn, cancelamento, LTV, enfim, são vários outros indicadores que mensuram essas situações de retenção, tá? Já OKRs, quando a gente vai usar OKR? Quando a gente precisa melhorar algo, tá? Então, preciso melhorar, preciso corrigir um problema, né? Eu quero mobilizar o meu time, fazer com que o time tenha uma atitude mais proativa e que eles sejam orientados a objetivos, a resultados. Implanta-se os OKRs. OKRs são extremamente importantes para criar essa cultura de gestão por indicadores, uma cultura de gestão de alta performance, onde você conecta todo o time, né, para criar um objetivo com resultados chaves, com check-in semanal, né, então você tem todo um processo, né, de aculturamento dos times para que, de fato, isso aconteça, né, ao longo do tempo, tá? Um exemplo aqui, alguns exemplos de OKRs. Então, situações, baixa conversão de lead. Cara, crie um objetivo, aumentar a eficiência, né? Quais são os resultados chaves? Taxa, né? Redução de tempo, implementar determinadas ações. Isso são os resultados chaves que vão me levar a atingir esse meu objetivo por uma situação. Situação sempre vai ser uma situação de melhoria ou um problema que eu encontrei. Cara, encontrei um problema, OKR. Tem um objetivo de melhoria de processo, um objetivo de melhoria de desempenho, eu quero crescer, eu quero dobrar de tamanho, qualquer tipo de situação de crescimento ou um problema encontrado, cria-se um OKR, tá? Então, que ele vai conectar e você vai criar as respostas, criar resultados chaves que mensurem o que de fato está sendo atingido, está o crescimento, o processo de crescimento do negócio, tá? Nesse processo, é importante a gente ter visualização de rituais, cerimônias, né? Ritos, rituais, cerimônias de alta performance, onde a gente vai criar esses processos, criar esses momentos, né, dentro da empresa, para que, de fato, todo mundo olhe para isso em alguns momentos. Então, rituais estratégicos, cara, pelo menos uma reunião de alinhamento estratégico anual, tá? Então, lá no final do ano, setembro, outubro, já começa a se pensar em planejamento para o próximo ano, né? Faz esse processo, esse trabalho de levantamento, de análise de requisitos para o próximo ano, objetivos, né? E uma reunião mensal, reunião de resultados, né? Onde serão analisados todos aqueles indicadores estratégicos, indicadores de saúde do negócio, tá? Então, rituais estratégicos. Rituais táticos, abertura de ciclo de objetivo trimestral ou objetivo semestral,
Então, quais são os nossos objetivos nesse trimestre? Reunião para abertura desses ciclos, tá? Então, ó, nesse trimestre o nosso objetivo vai ser melhorar esse e esse indicador, fazer essa e essa melhoria. O que a gente vai fazer nesse trimestre? O que a gente vai fazer nesse ciclo? Trimestral, semestral, enfim, o período que vocês definirem. Temos que ter esse processo vinculado aqui a um objetivo estratégico, a um indicador estratégico. Depois a gente vai para os monitoramentos desse nosso período, nesses nossos ciclos. Check-in semanal. Cara, eu tenho o meu objetivo estratégico, criei um objetivo tático, preciso fazer check-in semanal. Toda semana o nosso time, vinculado a esse objetivo tático, vai sentar e vai fazer check-in. Cara, o que a gente tinha que fazer, o que a gente fez e o que a gente vai fazer na próxima semana. Tá dando certo? Continua. Tá dando errado? Troca a rota. Altera a estratégia. Então, a gente está prospectando via LinkedIn. Não está fechando contrato, não está agendando reunião? Cara, vamos trocar. LinkedIn talvez não seja a nossa base melhor para lead. Ou vamos trocar o nosso copy, ou vamos trocar a estratégia, vamos para um processo de insight sales, vamos para... Cara, muda, troca a estratégia. O objetivo aqui é resultado, não é focar no esforço. Foca sempre no resultado. Qual que é o resultado que eu quero? O resultado que eu quero é 3 clientes por trimestre, 10 reuniões agendadas. Cara, é isso que a gente tem que ir atrás. Se eu não estou conseguindo fechar, muda a estratégia, né? Muda o processo. O esforço pode mudar. O que não pode mudar é o resultado que a gente está buscando. Ok? Revisão, né, de aprendizado. Então, finalizou o ciclo. Cara, vamos lá, vamos rever. O que a gente fez nesse trimestre que deu certo? O que a gente fez que deu errado? Cara, esse OKR aqui, muito ruim. Não deu certo, desconectado, os resultados chaves não estavam muito legal, a gente já trocou ele no meio do caminho. Cara, revisa ele, troca. Isso aqui não faz sentido. A gente já viu que isso não faz sentido, porque está desalinhado, né? E aqui você começa a fazer um alinhamento de operação mesmo do time. Cara, tem coisas que a gente faz que não tem vínculo nenhum estratégico. Não tem nenhum indicador estratégico vinculado, não tem nenhum objetivo, não tem uma iniciativa estratégica, não tem nada. Por que eu estou fazendo aquilo? Ou a minha estratégia está errada, ou o que eu estou fazendo está errado. Então eu preciso parar. Cara, o que eu estou fazendo agora aqui está vinculado com o quê? Está cooperando para quê? Qual o indicador que eu estou mexendo? Qual o gaugezinho lá que tá subindo com a minha tarefa que eu estou fazendo agora aqui, nesse momento? Cara, tem que ter alguma coisa, tem que ter algum vínculo. Se não tiver, para no momento, chama o time, ó, tô fazendo esse negócio aqui, cara, não vi nada lá no planejamento. Não tem nenhum resultado-chave, não tem nenhum indicador. Devo fazer isso? Se eu devo fazer isso aqui, temos que revisar, temos que criar alguma coisa lá no planejamento estratégico, no planejamento tático, no planejamento operacional, um plano de ação que me vincule essa tarefa que eu estou fazendo, porque senão eu estou trabalhando desorientado estrategicamente. Então, esse alinhamento estratégico ele vai acontecer naturalmente quando você desdobra, quebra esses objetivos em objetivos táticos e objetivos táticos em resultados chaves e resultados chaves em tarefas e vai chegar lá por desdobramento lá no final, lá na última cadeia do time, tá? Então, nunca esqueça, pessoal, a nossa reflexão aqui, que eu vou deixar principal para vocês, tá? É que 90% dos problemas de produtividade não é relacionado às pessoas, tá? São relacionados ao método, ao sistema utilizado. O sistema, quando eu falo, não é sistema tecnologia, é o processo mesmo, né? Como é que está sendo gerido o time? Como que está esse método, essa rotina do time, né? Às vezes, essa rotina que deixa indivíduos não produtivos, tá? Então, quando a gente traz aqui metodologias, é justamente para a gente conseguir colocar as pessoas certas nos lugares certos e criar uma rotina, criar um processo, criar um método que traga, de fato, a produtividade para a empresa, para que a gente chegue nos resultados que a gente almeja, tá? Então, esse é o nosso grande... a principal reflexão que eu deixo aqui para vocês, tá? Abro agora para vocês fazerem alguma pergunta. Se tiver alguma pergunta, podem me fazer aqui, levanta a mão lá, ou me falem aí que eu já vou abrindo. Podem abrir o microfone também, né? Para a gente já ir se encaminhando para esse final, né? Já estamos aí, falta 3 minutos para as 6. E aí eu também vou entrar ali na ferramenta, vou mostrar para vocês
como é que a gente cria hoje, como é que ela funciona, como que a gente hoje cria os OKRs via IA, utilizando da IA, né? Então, mas quem quiser já levantar a mão aqui, já pode levantar e que a gente vai conversando. Vou entrar aqui na plataforma para mostrar para vocês aqui como é que funciona hoje esse nosso agente de IA que a gente criou, tá? Então, aqui eu tenho planejamento estratégico e tático, tá? Então, no planejamento estratégico, aquele case que eu mostrei para vocês está aqui, ó. A gente tem, inclusive, uma visão aqui de organograma, onde vocês conseguem visualizar todo o planejamento, tá? Todo o planejamento estruturado no organograma, com o vínculo do planejamento estratégico, né? As perspectivas do negócio, dentro das perspectivas, os objetivos, dentro dos objetivos, os indicadores, e abaixo dos indicadores, ainda aqui, o objetivo tático. Aquele nosso OKR vinculado está aqui, ó. Se eu clicar aqui nele, vai me levar lá para o meu OKR, ó. Aumento de carteira de pacientes em 20%, né? Qual que é a narrativa desse meu objetivo? Quais são os resultados chaves? Aqui eu vou entrar aqui no resultado chave, ó. Então, eu tenho aqui todo o meu compromisso vinculado ao resultado-chave, os check-ins que foram feitos, por quem que foi feito os check-ins, né, as tarefas vinculadas, planos de ação, né, performance por check-in acumulada, aqui onde eu vou vendo sazonalidades, né, performance por mês, então se eu tenho aqui um OKR de trimestre, eu consigo visualizar aqui a performance acumulada por mês. Análise aqui por pessoa, então como é que está a performance desse meu time aqui? Como é que, tô vendo aqui que a Fernanda aqui, ó, começou mais devagar, mas olha só, já teve uma performance bem grande aqui no final. Então, você consegue fazer, inclusive, uma comparação entre os times, entre as pessoas, né, dentro do mesmo resultado-chave, tá? Vou entrar aqui agora nos OKRs, e aqui eu tenho a opção de assistente. Então, a gente criou um assistente aqui para, de fato, fazer algumas perguntas para você, né, para as pessoas, e a partir dessas perguntas montar o nosso OKR e dar um sentido para aquele objetivo. Então, qual que é o nosso problema aqui? Eu estou com um problema de diminuir os gastos, tá? Ok, preciso diminuir os gastos. Quais são os maiores desafios? Cara, ganhar mais, gerar mais receita e gastar menos, tá? Pois ele tem que entender o que nós estamos resolvendo aqui, que nós estamos mandando. Como você medirá o sucesso? Cara, geração de caixa. Se eu estiver gerando caixa, é porque está dando certo. Tá? Quais as ações? Cara, gastar menos. E faturar mais. Imagino que se a gente fizer isso, vai dar certo. Tá? Vamos lá. Em quanto tempo você espera ter resultados significativos? Vamos colocar aqui 3 meses. Tá? Ok. Então, agora, o que a gente está fazendo aqui? Montando um prompt a partir dessas respostas que eu mandei, tá? Para conectar aí com uma IA, para montar um objetivo e os resultados chaves e te mostrar aqui na tela o ó, faz sentido isso? Tá? Então, já me deu um retorno aqui, ó. Cara, o meu objetivo é diminuir os gastos em 3 meses. 1KR, redução de gastos operacionais mensais em 20%. KR2, aumentar a receita em 15%. E KR3, melhorar a geração de caixa em 25% em relação ao trimestre anterior. Faz sentido isso? Não. Quero reiniciar, quero trocar as minhas respostas. Então, você pode tratar isso aqui, fazer, até chegar num KR, no OKR ideal, ou senão não, cara, gostei disso aqui. Clico aqui, ele já vai trazer isso para a plataforma, já vai fazer o cadastro inteiro, você só vai ter que vincular ali quem são os responsáveis por cada uma dos resultados chaves, qual que é o período que eu vou vincular esse meu OKR. Então, eu já trouxe aqui, cara, qual que é o período vinculado? Vou vincular aqui no período do primeiro trimestre 25, a área vai ser a área financeira, nesse caso aqui comercial, né?
marketing, qual que é a unidade vinculada, quem que é o responsável-chave, né? Beleza? Os resultados chaves, vou deixar aqui todos para o Rodrigo, o segundo vou colocar aqui para outro cara, vamos colocar aqui para a Lara, o terceiro KR aqui eu vou colocar para outra pessoa, vou colocar aqui para Adri, o quarto, e aqui as regras de performance, pronto, criei. Ok, já está aqui o meu OKR criado com o meu objetivo, com a minha narrativa, de acordo com o que eu mensurei e passei essas informações lá para o meu prompt de IA. Os resultados chaves, e aqui eu posso entrar aqui, redução de gastos, base 80, meta 80, base 100, meta 80. Vou fazer um check-in aqui, supor que aqui no primeiro check-in, dia em janeiro aqui, no dia 31 de janeiro, eu fiz um check-in aqui, cheguei a 80%. Ok. Ó, então, a minha base era sair de 100 e ir para 80. Cara, no primeiro eu já bati a minha performance. Vou fazer mais um aqui de 98. Piorei a situação aqui. Tá? E aí você vai começando a fazer os lançamentos, e aí você vai vendo as performances aqui. Então, eu tô com performance negativa. Por quê? Porque, cara, minha meta era chegar em 80, eu fui lá para 70 e... quanto que eu fui aqui? Fui para 98. Então, tive uma performance ruim. Vou colocar aqui sempre o último valor, para mim sempre mensurar pela última performance de check-in. Pô, aqui. Então, estou com 10% de performance nesse meu que result. E assim você vai fazendo check-ins, criando aqui tarefas, novos planos de ação, PA, correção. Tá? Vou colocar aqui também para... Salvei aqui. Tenho como criar também as tarefas, enfim. E você vai lançando e fazendo todo um monitoramento, né, da minha performance, do meu planejamento, né, vínculo estratégico, eu quero vincular esse meu objetivo aqui com um planejamento estratégico, vou vincular com aquele plano biênio lá. Cara, vou colocar aqui na clientes, qual o objetivo estratégico vinculado? Adquirir e reter pacientes também, eu atualizei. Então, agora eu já tenho o meu objetivo tático vinculado ao meu objetivo estratégico. Se eu clicar aqui, eu já vou para o meu objetivo estratégico vinculado. Então, está aqui meu planejamento estratégico, vou lá no meu organograma, e aqui eu já consigo ver mais um OKR aqui do ladinho, ó, diminuir gastos, aumento de receita, melhor de geração de caixa e redução de gastos operacionais. Show, pessoal? Pessoal, alguém aí quer falar alguma coisa? Deixar alguma pergunta, alguma informação? Depois a gente vai compartilhar esses materiais aí com vocês também. Já colocou, mandou essas informações para nós lá. A gente vai compartilhar também essas informações com vocês, tá? Muito obrigado pelo tempo de vocês aí, né? E tendo alguma dúvida, é só chamar, manda aí um WhatsApp para nós, chama e manda um e-mail, que a gente vai respondendo conforme a necessidade, conforme tiver alguma dúvida, né? Para os base aí que já são nossos clientes, vamos trabalhando, é muito bom para já conhecerem também um pouco da plataforma, né, pessoas que aí que não conheciam a plataforma já tiveram um contato inicial com a plataforma também, tá? Então, estamos à disposição aí, pessoal, muito obrigado pelo tempo aí de vocês, desprendido, né, fico à disposição. Até mais.